Vendi minha TV para pagar o hospital dele, sarou e arrumou amante. Quando voltou doente, ignorei. Olha, eu ainda lembro do dia que vendi aquela televisão como se fosse ontem. Era uma TV grande, moderna, dessas de tela plana que meu filho tinha me dado no meu aniversário de 64 anos. Ele tinha economizado durante meses para comprar aquela TV para mim, porque sabia o quanto eu gostava de assistir minhas novelas, meus programas de auditório, aquelas séries antigas que passam de tarde. Eu adorava aquela TV. Passava horas ali, sentada na minha poltrona preferida, aquela de tecido florido que eu mesma tinha bordado a capa, vendo as histórias passarem na tela grande e colorida. Era meu momento de paz, minha válvula de escape depois de um dia cuidando da casa, fazendo comida, lavando roupa, cuidando de tudo e de todos. Mas quando o médico disse que o Mário precisava fazer aquela cirurgia urgente e que não tinha vaga no hospital público, que a fila de espera era de meses e que ele não tinha meses para esperar, eu nem pensei duas vezes. Lembro que meu coração apertou quando ouvi o valor. Era tanto dinheiro, gente. Tanto dinheiro que parecia impossível de conseguir. Mas eu não podia deixar meu marido morrer por falta de dinheiro, né? Então peguei aquela TV, com o coração partido, tirei fotos dela, pedi ajuda para minha neta Mariana para anunciar na internet, e em 2 dias tinha vendido. O dinheiro deu certinho para pagar a internação dele e ainda sobrou um pouquinho para os primeiros remédios. Eu estava casada com o Mário fazia 42 anos. 42 anos. Pessoal. Isso é quase metade da minha vida inteira ao lado daquele homem. A gente tinha se conhecido quando eu tinha 23 anos, numa festa de casamento de uma prima minha. Ele estava lá, bonito, bem vestido, com aquele sorriso largo que me conquistou logo de cara. A gente conversou a noite inteira, dançou junto, e no final da festa ele pediu para me ver de novo. E foi assim que começou nossa história. A gente namorou 2 anos antes de casar. Foram 2 anos bons, cheios de sonhos e planos. O Mário trabalhava numa fábrica, eu era costureira. A gente juntava dinheiro centavo por centavo sonhando com o dia que ia poder ter nossa casa própria. Casamos numa cerimônia simples, com poucos convidados, mas foi lindo. Eu usei o vestido que eu mesma tinha costurado, trabalhando nas madrugadas durante semanas. Ele usou o terno emprestado do irmão mais velho. Os primeiros anos foram difíceis, não vou mentir. A gente morava num quartinho alugado, pequenininho, que mal cabia uma cama e um fogão. Eu costurava para fora para ajudar nas despesas, e o Mário fazia hora extra sempre que podia. A gente comia arroz com ovo mais vezes do que eu consigo contar, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Nosso primeiro filho nasceu 2 anos depois do casamento. O Carlos veio chorar ao mundo numa madrugada fria de junho, pesando quase 4 quilos, cheio de cabelo preto igual ao pai. Eu lembro de olhar para aquele bebezinho nos meus braços e sentir um amor tão grande, tão absurdo, que eu não sabia que era possível sentir aquilo. O Mário também ficou emocionado, chorou segurando o filho pela primeira vez, prometeu que ia trabalhar duro para dar uma vida melhor pro nosso menino. E ele trabalhou mesmo. Durante anos, o Mário foi um trabalhador dedicado, um pai presente dentro do possível. A gente conseguiu comprar um terreno depois de 5 anos juntando dinheiro, e construímos nossa casa aos poucos, cada tijolo representando suor e sacrifício. Eu ajudava na construção também, carregava areia, misturava cimento, pintava a parede. A gente fez tudo junto. Vieram mais 2 filhos. A Patrícia nasceu 3 anos depois do Carlos, e o Rodrigo chegou 4 anos depois dela. Nossa casa ficou cheia de vida, de barulho, de correria. Eu vivia ocupada cuidando dos 3, fazendo comida, lavando roupa no tanque, costurando para fora nas horas vagas para complementar a renda. O Mário trabalhava cada vez mais, subia de cargo na fábrica, e aos poucos nossa vida foi melhorando. A gente passou por muita coisa junto ao longo desses 42 anos. Teve época que faltou dinheiro para comida e a gente teve que pedir ajuda para os parentes. Teve época que um dos meninos ficou doente e a gente passou noites acordado, preocupado, rezando. Teve época boa também, quando o Mário foi promovido, quando conseguimos terminar de pagar a casa, quando os filhos se formaram na escola, quando os netos começaram a nascer. Eu achava que nada, absolutamente nada, ia conseguir separar a gente. A gente tinha construído uma vida juntos, tinha criado 3 filhos maravilhosos, tinha uma história inteira compartilhada.
Eu olhava para outras mulheres que se separavam dos maridos e pensava: ainda bem que eu tenho Mário, ainda bem que a gente é diferente. Que inocente eu fui, meu Deus! Que inocente e boba eu fui. Quando ele começou a passar mal, foi um susto terrível para toda a família. O Mário sempre foi daqueles homens fortes, sabe? Daqueles que nunca reclamam de nada, que aguentam tudo calado. Ele podia estar com dor de cabeça, com febre, com o que fosse, mas não falava. Dizia que não era nada, que passava sozinho. Então, quando ele começou a reclamar, quando ele começou a dizer que não estava se sentindo bem, eu soube que era sério. Começou com um cansaço estranho. Ele voltava do trabalho, já estava aposentado, mas fazia uns bicos aqui e ali para ajudar nas despesas, e ia direto pro sofá, dizendo que estava exausto. Depois começou a ficar pálido, a suar frio sem motivo. Uma noite ele acordou no meio da madrugada segurando o peito, dizendo que estava doendo. Eu levantei correndo, acendi a luz, vi ele branco igual papel, e senti meu mundo desabar. Levei ele no posto de saúde no dia seguinte. Esperamos 3 horas para ser atendidos. O médico de plantão, um rapaz jovem que parecia cansado, examinou o Mário rapidamente e disse que poderia ser só refluxo, que era comum em homens da idade dele. Receitou uns remédios e mandou a gente embora. Mas eu não fiquei satisfeita. Alguma coisa dentro de mim dizia que era mais sério do que isso. Voltei no posto 2 dias depois porque o Mário tinha piorado. Dessa vez consegui que encaminhassem ele para fazer uns exames. Mais espera, mais filas, mais burocracia. Quando saiu o resultado dos exames, quase um mês depois, o médico finalmente confirmou o que eu já suspeitava. Era o coração. E era grave. Eles encaminharam o Mário para o hospital, para passar por consulta com um cardiologista. Mas aí veio a parte terrível. A fila de espera para o especialista era de 4 meses. 4 meses. E o médico do posto tinha dito claramente que não dava para esperar tanto, que o problema dele precisava ser resolvido logo. Foi aí que a gente começou a procurar opções particulares. Quando descobrimos o preço da cirurgia particular, eu quase desmaiei. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Como que a gente ia conseguir aquilo tudo? A aposentadoria do Mário era michuruca, a minha também. Os dois juntos mal dava para pagar as contas de casa e comprar comida. A gente não tinha poupança, porque sempre que sobrava algum trocado a gente ajudava os filhos ou gastava com os netos. Foi quando eu olhei para aquela TV na sala e tomei a decisão. Aquela TV que o Carlos tinha me dado, que eu tanto amava, que era meu orgulho. Eu sabia quanto ela valia porque tinha visto o preço quando o Carlos comprou. Não ia cobrir tudo, mas ia ajudar bastante. Conversei com o Mário sobre vender, e ele não queria. Dizia que não podia aceitar que eu me desfizesse de um presente tão importante. Mas eu insisti. Falei que televisão a gente comprava outra, mas vida não. E ele acabou concordando, com lágrimas nos olhos. Vendi a TV num dia de terça-feira. Lembro até hoje. Um moço jovem veio buscar, com uma caminhonete. Ele examinou a TV, verificou se estava funcionando tudo direitinho, e me deu o dinheiro em espécie. Eu segurei aquelas notas com as mãos tremendo, sentindo um misto de alívio e tristeza. Era muito dinheiro, mas ao mesmo tempo era tão pouco perto do que a gente precisava. Vendi também umas joias que eu tinha. Não eram joias caras, não eram ouro ou diamante. Eram bijuterias antigas, algumas com valor sentimental, presentes que eu tinha ganhado ao longo dos anos. Vendi tudo numa loja de usados. Vendi também os eletrodomésticos que a gente tinha em duplicidade, uma batedeira que eu mal usava, um ferro de passar velho. Juntei cada centavo que consegui. A irmã do Mário também ajudou. A dona Helena, uma senhora de 70 anos, viúva, que morava sozinha numa casa pequenininha. Ela não tinha muito dinheiro, vivia com a aposentadoria de viúva do marido que tinha morrido fazia 10 anos, mas emprestou o que pôde. Disse que o Mário era o único irmão dela, que não ia deixar ele morrer por falta de dinheiro. Os nossos filhos também se juntaram. O Carlos, a Patrícia e o Rodrigo fizeram uma vaquinha entre eles, pediram empréstimo em banco, juntaram o que conseguiram. Cada um deu o que tinha, e aos poucos fomos chegando no valor necessário. Foi uma mobilização da família inteira, todo mundo dando sua parte, todo mundo preocupado com o Mário. Quando finalmente conseguimos juntar o dinheiro todo, foi um alívio imenso.
Marcamos a cirurgia para a semana seguinte. O Mário estava nervoso, com medo. Ele nunca tinha feito uma cirurgia na vida, nunca tinha nem sido internado. A ideia de abrirem o peito dele, mexerem no coração dele, apavorava ele. E me apavorava também, mas eu tinha que ser forte. Tinha que ser o apoio dele, não podia deixar ele me ver com medo. Na noite antes da cirurgia, a gente ficou acordado até tarde conversando. Deitados na cama, no escuro, de mãos dadas. O Mário falou sobre a vida, sobre os arrependimentos dele, sobre as coisas que queria ter feito diferente. Falou sobre os filhos, sobre como era orgulhoso deles, sobre como eles tinham se tornado pessoas boas. Falou sobre os netos, sobre como queria ver eles crescerem. E falou sobre mim. Disse que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, que não sabia o que seria sem mim, que me amava mais do que tudo. Eu chorei naquela noite. Chorei segurando a mão dele, sentindo o medo dele, compartilhando a incerteza dele. Mas também tentei tranquilizar. Disse que ia dar tudo certo, que ele era forte, que ia superar aquilo e a gente ia ter muitos anos ainda pela frente. Disse que a gente ia ver os netos crescerem juntos, ia viajar para os lugares que sempre sonhamos conhecer, ia aproveitar a aposentadoria do jeito que sempre planejamos. O dia da cirurgia foi o mais longo da minha vida. A gente chegou no hospital de madrugada. O Mário foi levado para fazer os preparativos, e eu fiquei na sala de espera com os nossos 3 filhos. A gente não falava muito, cada um perdido nos próprios pensamentos e orações. Eu rezei tanto naquele dia, gente. Rezei cada oração que eu sabia, pedi para cada santo que eu conhecia, implorei para Deus ter misericórdia do meu marido. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas que pareceram 6 dias. Cada minuto que passava era uma eternidade. Eu ficava olhando para o relógio na parede, vendo os ponteiros se moverem devagar, devagar demais. Os filhos tentavam me distrair, traziam café, tentavam puxar conversa, mas eu mal conseguia responder. Minha mente estava lá dentro daquela sala de cirurgia, com o Mário, torcendo para tudo dar certo. Quando o médico finalmente saiu para falar com a gente, eu quase desmaiei de ansiedade. Ele estava com a expressão séria, aquela cara cansada de quem acabou de sair de uma cirurgia complicada. Meu coração disparou, as pernas bambearam. Mas aí ele sorriu. Sorriu e disse que tinha dado tudo certo, que a cirurgia tinha sido um sucesso, que o Mário estava estável e sendo levado para a recuperação. Eu desabei a chorar ali mesmo. Chorei de alívio, de gratidão, de exaustão emocional. Os meus filhos me abraçaram, a gente chorou junto, um monte de gente adulta chorando no meio da sala de espera do hospital. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de felicidade, de alívio. Deixaram a gente ver o Mário algumas horas depois. Ele estava na UTI, cheio de tubos e aparelhos conectados, mas estava vivo. Estava respirando. Eu segurei a mão dele que estava fria e fraca, e agradeci a Deus por ter me dado meu marido de volta. A recuperação foi lenta mas constante. Nos primeiros dias o Mário ficou na UTI, bem delicado, mas dia após dia ele foi melhorando. Quando transferiram ele para o quarto, foi uma vitória. Quando ele conseguiu sentar na cama pela primeira vez, foi uma vitória. Quando ele deu os primeiros passos pelo corredor, apoiado em mim e numa enfermeira, foi uma vitória imensa. Eu fiquei no hospital dia e noite cuidando dele. Só saía para tomar banho em casa rapidinho e já voltava correndo. Dormia naquelas cadeiras desconfortáveis que tem nos quartos de hospital, aquelas que doem nas costas e não deixam a gente descansar direito. Comia as marmitas que eu levava de casa, pão com frios, frutas, qualquer coisa para não gastar no hospital. Tomava banho no banheiro dos visitantes, me trocava ali mesmo, e voltava pro quarto do Mário. Os filhos vinham visitar todos os dias depois do trabalho. Traziam frutas, sucos, palavras de incentivo pro pai. Os netos também vinham, enchiam o quarto de alegria e barulho, fazendo Mário sorrir mesmo com toda a dor e desconforto que ele sentia. A família toda se mobilizou para dar apoio naquele momento difícil. Os médicos diziam que a recuperação dele estava sendo excepcional, que com a idade que ele tinha, 68 anos, e com o estado que estava o coração antes da cirurgia, era esperado que a recuperação fosse muito mais lenta e complicada. Mas o Mário estava se recuperando rápido, muito rápido. Em 2 semanas já estava andando pelos corredores sem ajuda, fazendo os exercícios de fisioterapia com disposição,
comendo direito, conversando normalmente. Eu ficava tão feliz vendo ele melhorar. Cada pequeno progresso era uma alegria para mim. Ver ele conseguir tomar banho sozinho, ver ele conseguir comer sem ajuda, ver ele rindo de uma piada boba na televisão do quarto. Tudo isso me enchia de esperança e gratidão. Eu achava que a gente tinha ganhado uma segunda chance, que a gente ia poder aproveitar os anos que nos restavam juntos, curtir a aposentadoria, viajar um pouco, passar mais tempo com os netos. Fazia planos na minha cabeça enquanto cuidava dele. A gente ia para a praia, que era um lugar que eu sempre quis conhecer direito, mas nunca tinha tido oportunidade. A gente ia visitar a irmã dele, que morava longe e que a gente não via fazia anos. A gente ia fazer aquela reforma na cozinha que eu vinha planejando fazia tempo. Tantos planos, tantos sonhos renovados. Quando ele finalmente recebeu alta, 2 semanas e meia depois da cirurgia, foi uma festa. Eu arrumei tudo em casa antes dele chegar, limpei tudo brilhando, deixei o quarto confortável, comprei flores para deixar a casa mais alegre. Quando a gente chegou, tinha uma festinha esperando. Os filhos tinham organizado uma recepção pequenininha, com os netos, alguns vizinhos, a irmã dele. Tinha bolo, salgadinhos, refrigerante. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. O Mário ficou emocionado com aquilo tudo. Vi lágrimas nos olhos dele quando entrou em casa e viu todo mundo ali esperando, com cartazes dizendo bem-vindo de volta e te amamos. Ele abraçou cada um, agradeceu pela força, pela ajuda, pelas orações. Foi um momento lindo, um momento que ficou gravado na minha memória como um dos mais especiais da minha vida. Naquela noite, quando todo mundo tinha ido embora e a gente estava sozinho em casa de novo, o Mário me abraçou forte e disse: "Obrigado por tudo. Eu não estaria aqui se não fosse você." E eu abracei ele de volta, sentindo uma felicidade imensa, achando que nada poderia ser melhor do que aquilo. Mas aí começaram os sinais. Sutis no começo, tão sutis que eu tentava ignorar. Achava que era coisa da minha cabeça, paranoia minha. O Mário começou a sair mais de casa. Dizia que precisava caminhar, que o médico tinha recomendado exercício físico como parte da recuperação. E era verdade, o médico tinha recomendado mesmo. Caminhadas leves, aumentando a distância aos poucos, para fortalecer o coração sem forçar demais. No começo ele saía por meia hora, 40 minutos. Mas aos poucos foi aumentando o tempo. Passou a sair de manhã cedo e voltar só na hora do almoço. Depois começou a sair de tarde também, depois do almoço, dizendo que queria fazer 2 caminhadas por dia. Quando eu perguntava onde ele ia, ele dizia que caminhava pela praça, que encontrava uns amigos lá, que ficavam conversando depois da caminhada. Eu acreditava, porque nunca tinha tido motivo para desconfiar dele em todos esses anos. O Mário nunca foi de mentir, nunca foi de esconder coisas. Durante todo o nosso casamento ele sempre foi transparente, chegava em casa e contava sobre o dia dele, sobre o que tinha acontecido no trabalho, sobre as pessoas que tinha encontrado. Então por que eu ia começar a desconfiar agora? Depois ele começou a cuidar mais da aparência. Foi gradual, mas perceptível. Começou a fazer a barba todo dia, quando antes fazia dia sim, dia não. Começou a usar uma loção pós-barba que ele nunca tinha usado antes. Comprou roupas novas, roupas mais modernas, mais jovens do que ele normalmente usava. Comprou um perfume diferente, mais forte, mais marcante. Eu até comentei com ele um dia, de brincadeira: "Ué, Mário, tá querendo ficar bonito pra quem?" E ele riu, daquele jeito meio sem graça, e disse: "Pra você, ué. E pra mim mesmo também. Depois dessa cirurgia eu ganhei uma segunda chance na vida, quero aproveitar, me sentir bem comigo mesmo." E eu, boba de mim, achei aquilo bonito. Achei que ele estava se valorizando, se cuidando para viver melhor, para se sentir melhor consigo mesmo. O celular começou a apitar mais também. O Mário tinha um daqueles aparelhos simples, dessas marcas baratas, que eu tinha dado para ele uns 2 anos antes para ele poder me ligar em caso de emergência. Ele mal sabia usar o telefone direito, só sabia atender chamada e fazer ligação. Mas de repente o telefone não parava de apitar com mensagens. Ele dizia que eram os amigos, que tinham feito um grupo para marcarem as caminhadas, para conversarem sobre futebol, essas coisas de homem. Eu nem sabia que o Mário tinha aprendido a mexer nessas coisas de grupo no celular, mas tudo bem, né? A gente aprende até morrer,
E se ele estava se modernizando, se estava aprendendo a usar a tecnologia, era bom. Pensei até que talvez eu devesse aprender também, para poder conversar mais com os netos que viviam mexendo no celular. Uma coisa que me incomodava um pouco era que ele ficava meio escondido quando estava mexendo no telefone. Levava o aparelho para o banheiro, ficava na varanda digitando, e quando eu chegava perto ele rapidamente guardava o celular. Mas eu pensava, deve ser coisa de privacidade, ele tem direito de ter privacidade dele, não preciso ficar vigiando tudo. Teve um dia que eu pedi para usar o celular dele porque o meu tinha descarregado e eu precisava ligar urgente para Patrícia. Ele ficou meio nervoso, disse que o dele também estava quase sem bateria, que era melhor eu esperar o meu carregar. Achei estranho, mas não dei muita importância. Afinal, meu celular carregou rápido e eu consegui fazer a ligação que precisava. Os meses foram passando e o Mário cada vez mais distante. Não que ele fosse mal educado ou grosseiro, nada disso. Ele continuava gentil, educado, mas tinha uma distância emocional que eu não conseguia definir bem. Era como se ele tivesse ali fisicamente, mas a mente dele tivesse em outro lugar. Às vezes eu tentava conversar com ele, puxar assunto, perguntar sobre os planos dele, sobre o que ele queria fazer no fim de semana, sobre a viagem para a praia que a gente tinha planejado. Mas ele respondia vagamente, sem muito entusiasmo, sempre arrumando uma desculpa para adiar os planos. Ah, vamos esperar eu me recuperar mais, vamos deixar para quando tiver mais dinheiro, mais para frente a gente vê isso melhor. A intimidade entre a gente também tinha mudado. Desde antes da cirurgia a gente já não tinha mais aquele fogo de quando era jovem, é natural da idade. Mas a gente ainda tinha momentos de carinho, de afeto, de proximidade. Depois da cirurgia, com a recuperação e tal, era esperado que a gente ficasse um tempo sem intimidade. Mas mesmo depois dele estar totalmente recuperado, mesmo depois dos médicos liberarem ele para todas as atividades, ele não demonstrava nenhum interesse. Quando eu tentava me aproximar, ele arrumava uma desculpa. Tava cansado, tava com dor de cabeça, tinha que dormir cedo porque ia sair cedo para caminhar. Sempre tinha alguma coisa. Eu tentava não levar pro lado pessoal, pensava que talvez fosse efeito dos remédios, talvez fosse alguma sequela da cirurgia que ele tivesse vergonha de contar. Mas doía sentir aquela rejeição silenciosa. Foi a minha neta Mariana que veio me contar a verdade. Ela tem 17 anos, é uma menina esperta, moderna, dessas que entendem tudo de internet e de gente. Ela sempre foi próxima de mim, desde pequenininha. A gente tem uma relação especial. Ela me conta coisas que não conta nem pra mãe dela. Naquele sábado de tarde, ela chegou em casa meio cabisbaixa, pediu para conversar comigo sozinha. A gente foi pro quintal, sentou naquele banquinho de madeira que fica embaixo da jabuticabeira, e lá ela ficou em silêncio por um tempo, como se tivesse juntando coragem para falar alguma coisa muito difícil. Eu perguntei o que estava acontecendo, se ela estava com algum problema, se tinha brigado com a mãe ou com o namorado. Ela balançou a cabeça e disse, com aquela voz trêmula de quem não quer machucar mas sabe que precisa falar: Vó, eu vi uma coisa. E eu não sei se devo contar, mas eu acho que você precisa saber. Meu coração começou a bater mais rápido. Perguntei o que era, e ela hesitou. Olhou pro chão, pros lados, pro céu, para qualquer lugar menos para mim. Até que finalmente soltou: Vó, eu vi o vô com uma mulher. Eles estavam de mãos dadas. Eu lembro que ri. Ri mesmo, daquele jeito nervoso que a gente ri quando não quer acreditar no que está ouvindo, quando acha que deve ter entendido errado. Falei para Mariana que ela devia ter visto errado, que o avô dela nunca faria uma coisa dessas, que talvez fosse alguma conhecida, alguma amiga da família, alguém que ele tivesse encontrado por acaso. Mas a Mariana insistiu. Disse que não tinha sido um encontro casual, que eles estavam sentados num banco da praça, conversando bem próximos, e que sim, eles estavam de mãos dadas. E mais, ela tinha visto eles se abraçarem quando se despediram. Senti meu mundo começar a desmoronar. Mas ainda assim tentei encontrar explicações racionais. Talvez fosse uma amiga de infância dele que ele tinha reencontrado. Talvez fosse alguém que tinha ajudado ele em algum momento e ele estava agradecendo. Talvez. Qualquer coisa menos a verdade que eu não queria aceitar. A Mariana me olhou com aqueles olhos cheios de pena e tristeza, e disse: Vó, eu tirei uma foto. Eu não queria, mas achei que você não ia acreditar em mim sem prova. E ela pegou o celular dela e me mostrou.
Lá na tela pequenininha do telefone, eu vi. Vi com meus próprios olhos. O Mário, meu marido de 42 anos, sentado num banco da praça, segurando a mão de uma mulher. Uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher mais nova que eu, bem mais nova. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, enquanto eu já estava com 65. Ela estava toda arrumada, pintada, usando roupas apertadas que marcavam o corpo. E o Mário estava olhando para ela daquele jeito. Sabe aquele jeito? Aquele jeito que o homem olha quando está interessado, quando está querendo impressionar, quando está sendo mais do que amigo. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Toda a respiração saiu de mim de uma vez. As mãos começaram a tremer tanto que eu quase deixei o celular cair. A Mariana segurou meu braço, preocupada, perguntando se eu estava bem. Mas eu não conseguia responder. Só conseguia olhar para aquela foto, para aquela cena que destruía tudo que eu achava que sabia sobre o meu casamento. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada, olhando para aquela foto. A Mariana ficou do meu lado, em silêncio, só segurando minha mão. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu fraca, rouca. Quando você tirou essa foto? Ontem de tarde, vó. Eu estava voltando da aula e passei pela praça. Vi o vô de longe e ia cumprimentar ele, mas aí vi que ele estava com essa mulher. Fiquei observando de longe, sem saber o que fazer. E aí tirei a foto porque achei que você precisava saber. Ontem de tarde. Ontem de tarde, quando Mário tinha saído dizendo que ia caminhar, que ia encontrar os amigos. Ele tinha mentido. Tinha me olhado nos olhos e mentido. Pedi para Mariana mandar a foto pro meu celular. Ela mandou, mas antes me fez prometer que eu não ia fazer nenhuma loucura, que eu ia pensar bem antes de tomar qualquer atitude. Prometi, mesmo sem saber se ia conseguir cumprir a promessa. Naquela noite eu não dormi nada. Absolutamente nada. Fiquei revirando na cama, olhando pro teto, sentindo Mário roncando do meu lado como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de destruir 42 anos de casamento. Como se não tivesse traído a confiança da mulher que tinha vendido a TV para salvar a vida dele. Pensei em acordar ele ali mesmo, de madrugada. Pensei em pegar o celular, mostrar a foto, gritar, chorar, fazer o escândalo que ele merecia. Mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse medo de ouvir a verdade. Talvez fosse a última fagulha de esperança de que ainda pudesse ser um mal-entendido, uma ilusão, qualquer coisa menos a traição real e concreta. Mas no fundo eu sabia. Sabia que não era mal-entendido nenhum. Todas as peças se encaixavam perfeitamente agora. As saídas prolongadas, o cuidado excessivo com a aparência, o celular tocando direto, a distância emocional, a falta de interesse em mim. Tudo fazia sentido de repente. Um sentido horrível, doloroso, mas que explicava tudo. No dia seguinte, quando Mário acordou e foi tomar café, eu fiquei observando ele. Observei cada movimento dele, cada expressão, tentando entender quem era aquele homem. Porque de repente eu não conhecia mais ele. Aquele homem que estava ali tomando café tranquilamente, lendo jornal, comentando sobre o tempo, não era o homem que eu achava que conhecia. Era um estranho que tinha passado 42 anos fingindo ser outra pessoa. Ele percebeu que eu estava olhando e perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E eu quase falei. A verdade subiu pela minha garganta, lutando para sair. Mas eu a engoli de volta. Disse que estava tudo bem, que só estava cansada, que tinha dormido mal. Ele deu de ombros e voltou pro jornal. Naquele dia, decidi que ia investigar por conta própria antes de confrontar ele. Precisava ter certeza absoluta, precisava de mais provas, precisava saber exatamente o que estava acontecendo. Não ia me basear só numa foto, por mais incriminadora que fosse. Quando Mário saiu para caminhar no meio da manhã, eu esperei 10 minutos e saí atrás dele. Peguei um ônibus, coisa que eu não fazia tempos, porque normalmente eu ia a pé para tudo que precisava ou pegava carona com os filhos. Fui pro centro da cidade, onde a Mariana tinha dito que tinha visto eles. Desci do ônibus e comecei a procurar. Não demorou muito para eu achar eles. Lá estavam, sentados no mesmo banco que estava na foto. Ele com o braço em volta do ombro dela. Ela encostada nele, sorrindo, falando alguma coisa que eu não conseguia ouvir daquela distância. E ele rindo,
com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele sorriso que achava que era só meu. Fiquei ali, escondida atrás de uma árvore, observando o homem que eu tinha salvado, que eu tinha vendido minha TV para pagar o hospital, traindo 42 anos de casamento como se não significasse nada. As lágrimas desceram pelo meu rosto, mas eu não fiz barulho. Só fiquei ali, chorando em silêncio, vendo meu mundo desmoronar pedaço por pedaço. Eles ficaram ali por mais de 1 hora, conversando, rindo, se tocando com aquela intimidade que só pessoas próximas têm. Em certo momento ela colocou a cabeça no ombro dele, e ele beijou o topo da cabeça dela. Um beijo carinhoso, delicado, cheio de afeto. E cada gesto era uma facada no meu coração. Quando eles se levantaram para ir embora, eu o segui. Segui de longe, como uma detetive amadora em filme ruim. Eles caminharam de mãos dadas por algumas quadras, parando para olhar vitrines, para tomar um sorvete num carrinho na rua. Pareciam um casal apaixonado. Pareciam felizes, até que chegaram num daqueles hotéis baratos, desses que ficam em rua discreta e cobram por hora. Vi o Mário entrar com ela. Vi com meus próprios olhos meu marido entrando num hotel com outra mulher. E ali, naquele momento, a última esperança que eu tinha de que pudesse ser só uma amizade, só um mal-entendido, morreu completamente. Sentei num banco do outro lado da rua, em frente ao hotel. E esperei. Esperei quase 2 horas sob o sol quente daquela tarde, sem me mexer, sem ir embora. Precisava ver até o final. Precisava confirmar completamente antes de tomar qualquer decisão. Quando eles saíram do hotel, estava quase anoitecendo. O Mário estava com aquela cara de quem tinha feito algo errado mas não se arrepende. Aquela expressão de satisfação culpada. Ele se despediu da mulher com um beijo demorado na boca. Um beijo que eu via claramente dali de onde eu estava. Depois ele saiu andando numa direção, ela em outra. Eu esperei o Mário sumir completamente de vista antes de me levantar daquele banco. Minhas pernas estavam duras de ficar tanto tempo parada, sentada. Meu coração estava quebrado em 1000 pedaços. Mas de alguma forma consegui caminhar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus de volta, e chegar em casa antes dele. Quando cheguei em casa, fui direto pro banheiro. Tomei um banho demorado, quente, chorando debaixo do chuveiro para ninguém ouvir. Deixei a água levar minhas lágrimas, mas não levou minha dor. A dor ficou, pesada, dolorida, instalada no peito como um peso que eu não sabia se ia conseguir carregar. Depois do banho, fui para a cozinha e comecei a preparar o jantar, como sempre. Picar legumes, temperar carne, mexer panela. Movimentos automáticos, mecânicos, que meu corpo fazia sem precisar pensar. Minha cabeça estava longe, revivendo cada cena que tinha visto, cada detalhe daquela traição. O Mário chegou meia hora depois. Entrou pela porta dos fundos, veio direto para a cozinha. Me deu um beijo na testa, como sempre fazia quando chegava em casa. Disse que a caminhada tinha sido ótima, que tinha encontrado os amigos, que tinha conversado bastante. Mentira atrás de mentira, saindo tão facilmente da boca dele. Eu não disse nada. Só assenti com a cabeça e continuei cortando os legumes pro ensopado. Ele foi tomar banho. Voltou cheirando a sabonete, com o cabelo molhado, com roupa limpa, tentando apagar qualquer rastro do que tinha feito. Jantamos em silêncio naquela noite. Ele tentou puxar conversa algumas vezes, mas eu respondia com monossílabos. Ele deve ter percebido que alguma coisa estava errada, mas não insistiu. Depois do jantar ele foi assistir televisão, e eu fui pro quarto. Deitada na cama, no escuro, comecei a pensar no que ia fazer. Confrontar ele, pedir divórcio, fazer um escândalo, contar pros filhos. Cada opção parecia impossível, insuportável. Mas ficar quieta, fingir que nada tinha acontecido, também parecia impossível. Foi então que tomei uma decisão. Uma decisão que talvez muita gente não entenda, mas que fez sentido para mim naquele momento. Eu ia continuar fingindo que não sabia de nada. Ia deixar o Mário seguir com a vidinha dele, com a amante dele, com as mentiras dele. Não ia fazer escândalo, não ia pedir divórcio ainda, não ia expor ele pros filhos. Ia simplesmente me afastar emocionalmente. Ia virar uma estranha dentro da minha própria casa. Por quê? Porque eu precisava de tempo. Tempo para processar,
tempo para planejar, tempo para decidir o que realmente queria fazer com o resto da minha vida. Uma decisão precipitada podia me prejudicar, podia me deixar numa situação pior. Eu precisava pensar com calma, com clareza, sem deixar a emoção tomar conta completamente. E foi isso que eu fiz. Nos dias seguintes, comecei a juntar mais provas. Peguei o celular dele quando ele estava no banho e anotei o número que mais aparecia nas mensagens. Anotei também alguns trechos das conversas. Não eram conversas explícitas, mas eram claramente íntimas. Tô com saudade, mal posso esperar para te ver de novo, você deixa tudo melhor. Segui ele mais algumas vezes. Confirmei que eles se encontravam 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, sempre nas tardes de terça, quinta e sábado. Sempre iam pro mesmo hotel barato. Sempre ficavam lá por cerca de 2 horas. Numa dessas vezes que segui eles, consegui descobrir o nome dela. Ouvi o Mário chamando ela de Luciana quando se despediram. Luciana. Até o nome dela me deixava com raiva. Com aquele nome eu consegui fazer uma busca na internet. Encontrei o perfil dela numa rede social. Descobri que ela trabalhava numa loja no centro, que era divorciada, que tinha 2 filhos adultos. Olhei as fotos dela no perfil. Ela era bonita, isso eu tinha que admitir. Não era deslumbrante, não era nenhuma modelo, mas era bonita. Mais nova que eu, mais arrumada que eu, mais moderna que eu. E olhando aquelas fotos eu me senti velha, feia, descartável. Me senti como um móvel antigo que tinha sido trocado por um modelo mais novo. Chorei muito nesse período todo. Chorava no banho para ninguém ouvir, chorava de madrugada quando Mário estava dormindo, chorava quando ia fazer compra no mercado e via casais de idosos caminhando de mãos dadas. Cada lembrança nossa, cada foto antiga, cada momento feliz que a gente tinha vivido, agora estava manchado pela traição. Pensava nos sacrifícios que tinha feito. Não só a TV que tinha vendido recentemente, mas todos os sacrifícios de uma vida inteira. Os sonhos que tinha abandonado para casar e cuidar da família. As noites de sono perdidas cuidando dos filhos. O trabalho de costureira que fazia até as mãos doerem para ajudar nas despesas. As roupas velhas que eu usava para poder comprar roupas melhores para os filhos. As vezes que tinha passado fome para garantir que todos comessem. Cada sacrifício, cada renúncia, cada esforço, tudo parecia ter sido em vão agora. Os nossos filhos começaram a perceber que algo estava errado. A Patrícia me ligava quase todo dia perguntando se eu estava bem, dizendo que eu parecia diferente, mais calada, mais triste. Eu dizia que estava tudo certo, que era só cansaço, talvez uns hormônios desregulados da idade. Inventava desculpas para não preocupar ela. O Carlos também notou. Num domingo que ele veio almoçar em casa com a família, ele me chamou de lado e perguntou se eu e o pai tínhamos brigado. Disse que a gente parecia distante, que não estava conversando como antes. Eu falei que não era nada, que era coisa da cabeça dele. Mas ele insistiu que alguma coisa estava diferente. Até o Rodrigo, que é o mais desligado dos 3, percebeu. Comentou com a esposa dele, e ela me ligou depois para saber se estava tudo bem. Parecia que todo mundo percebia que alguma coisa estava errada, mas ninguém imaginava o quê. E eu não ia ser eu a contar. Pelo menos não ainda. Foi quando eu tomei outra decisão. Se o Mário tinha recomeçado a vida dele, tinha encontrado alguém novo, tinha renovado a juventude dele, por que eu não podia fazer o mesmo? Não da mesma forma, não traindo, mas cuidando de mim, valorizando a mim mesma, vivendo a minha vida. Comecei a fazer coisas que gostava e que tinha deixado de lado durante o casamento. Liguei para Dona Teresa, uma amiga antiga que eu não via fazia anos, e ela me convidou para participar das reuniões de artesanato que ela organizava todas as semanas. Aceitei na hora. A primeira reunião foi estranha. Eu estava tímida, insegura, me sentindo deslocada. Mas as mulheres eram tão acolhedoras, tão alegres, que aos poucos fui me soltando. A gente fazia crochê, bordado, pintava tecido. E enquanto as mãos trabalhavam, a gente conversava. Sobre a vida, sobre os filhos, sobre as alegrias e tristezas. Nenhuma delas sabia da minha situação, mas mesmo assim era reconfortante estar ali. Comecei a fazer caminhadas sozinha de manhã cedo, antes do Mário acordar. Acordava às 5:30, colocava uma roupa confortável e saía para andar pelo bairro.
Era gostoso, o ar fresco da manhã, os pássaros cantando, as ruas ainda vazias. Eu pensava enquanto caminhava, organizava os pensamentos, respirava fundo, tentava encontrar um caminho para lidar com tudo aquilo. Depois me matriculei numa aula de dança para a terceira idade que tinha começado no centro comunitário. Sempre gostei de dançar quando era mais nova, mas tinha parado fazia décadas. Voltar a dançar foi libertador. Mesmo com o corpo mais duro, menos flexível, era maravilhoso me movimentar no ritmo da música, girar, dar passinhos, sorrir. E sabe o que é engraçado? Eu estava me sentindo mais viva do que tinha me sentido em anos. Mesmo com o coração partido, mesmo com a traição do Mário me corroendo por dentro, eu estava descobrindo partes de mim que tinham ficado adormecidas por muito tempo. Estava descobrindo que eu podia ser feliz sem depender dele, sem precisar da validação dele, sem precisar de nada que viesse dele. Pintei o cabelo também. Fui num salão de beleza, coisa que eu raramente fazia, e pedi para a cabeleireira cobrir os brancos e fazer umas luzes. Quando me vi no espelho no final, quase não me reconheci. Parecia outra pessoa. Uma pessoa mais jovem, mais bonita, mais confiante. Comprei roupas novas com o dinheiro da minha aposentadoria. Nada muito caro, mas roupas bonitas, coloridas, modernas. Roupas que me deixavam bem, que valorizavam meu corpo em vez de esconder. Durante anos eu tinha usado qualquer coisa velha, qualquer roupa esfarrapada, guardando dinheiro para outras coisas. Mas agora eu ia gastar comigo mesma. Eu merecia isso. O Mário ficava confuso com tudo isso. Acho que ele esperava que eu ficasse em casa, deprimida, dependente dele, esperando ele voltar das caminhadas. Mas eu era florescendo. Tava saindo, tava arrumada, tava sorrindo, tava vivendo. E ele não sabia como reagir. Ele começou a fazer perguntas. Onde eu tava indo? Com quem eu tava saindo? Que roupa nova era aquela? Por que eu tinha pintado o cabelo? E eu respondia vagamente, sem dar muitos detalhes. Da mesma forma que ele fazia comigo quando ia se encontrar com a Luciana. Foi engraçado ver a inversão. De repente era ele que estava inseguro, que estava se perguntando o que eu estava fazendo, com quem eu estava. Não que eu tivesse fazendo nada de errado. Eu não tinha amante, não estava traindo ninguém. Mas ele não sabia disso, e a incerteza claramente o incomodava. Uma noite ele tentou ter uma conversa séria comigo. Disse que sentia que a gente estava se afastando, que não conversava mais como antes, que cada um estava vivendo a própria vida. E eu concordei. Disse, é verdade, a gente está se afastando mesmo. Mas tá tudo bem, cada um tem direito de viver a própria vida, né? A cara dele foi impagável. Foi nessa época que o Lúcio apareceu na minha vida. Ele era um senhor viúvo de 70 anos que frequentava a mesma aula de dança que eu. Um homem educado, gentil, com cabelos brancos bem penteados e olhos gentis. Ele sempre me cumprimentava quando chegava, sempre puxava conversa durante os intervalos. No começo eram conversas superficiais. Sobre o tempo, sobre a aula, sobre as músicas que a professora escolhia. Mas aos poucos foram ficando mais profundas. Ele me contou sobre a esposa que tinha perdido fazia 5 anos, sobre como tinha sido difícil aprender a viver sozinho depois de 40 anos casado. E eu me identifiquei tanto com aquilo, mesmo que minha situação fosse diferente. Eu não contei para ele sobre o Mário, sobre a traição. Ainda não. Mas conversamos sobre solidão, sobre envelhecer, sobre recomeços. E era tão bom conversar com alguém que realmente ouvia, que prestava atenção, que se importava com o que eu tinha para dizer. Depois das aulas a gente começou a tomar café juntos numa padaria perto do centro comunitário. Só café mesmo, nada demais. A gente sentava, pedia um café com leite e um pão na chapa, e conversava por 1 hora, 2 horas. Falava sobre os filhos, sobre os netos, sobre livros, sobre a vida. O Lúcio me elogiava. Dizia que eu dançava bem, que tinha um sorriso bonito, que era uma mulher interessante. E eu, que fazia meses que não recebia um elogio sincero do meu próprio marido, me sentia renovada com aquelas palavras. Não que eu fosse me apaixonar pelo Lúcio, não era isso. Mas era reconfortante me sentir vista, apreciada, valorizada. Um dia o Lúcio me convidou para caminhar na praça com ele. Não a mesma praça onde o Mário se encontrava com a Luciana,
mas outra, do outro lado da cidade. Aceitei. A gente caminhou, conversou, deu comida para os pombos, sentou num banco para descansar. E foi agradável, leve, sem complicação. Quando voltei para casa naquela tarde, o Mário estava em casa já, o que era incomum. Normalmente ele só voltava no fim do dia. Ele me perguntou onde eu tinha ido, com quem eu tinha saído. E pela primeira vez respondi, fui caminhar com um amigo. Não dei mais detalhes, não expliquei quem era, como tinha conhecido. Só disse aquilo e fui pro quarto trocar de roupa. A expressão dele foi de choque e preocupação. Ele me seguiu até o quarto, insistiu em saber quem era esse amigo. E eu disse calmamente, é um senhor que conheci na aula de dança. A gente é amigo, só isso. Assim como você tem seus amigos que encontra na praça, eu também tenho os meus. Ele ficou sem reação. Abriu a boca para falar, fechou, abriu de novo, mas nada saiu. Eu aproveitei o silêncio dele para ir pro banheiro e fechar a porta. Ouvi ele saindo do quarto, descendo as escadas. Mais tarde ouvi ele falando ao telefone, a voz baixa, sussurrada. Provavelmente ligando para Luciana para contar sobre a situação. Nos dias seguintes ele ficou mais atento, mais presente. Tentava puxar conversa comigo, perguntava sobre o meu dia, oferecia ajuda com as tarefas de casa. Era quase cômico ver ele tentando reconquistar a atenção que ele mesmo tinha abandonado. Uma noite ele tentou se aproximar de mim fisicamente. A gente estava deitado na cama, cada um pro seu lado como tinha virado costume, quando ele se mexeu e colocou a mão no meu ombro. Depois tentou me puxar para perto, tentou me beijar. Eu me afastei. Simplesmente me afastei com delicadeza mas com firmeza. Disse que estava cansada e virei pro lado oposto. Ouvi ele suspirar, frustrado, mas não voltei atrás. Ele tinha uma amante para satisfazer as necessidades dele. Não precisava de mim para isso também. Os meses foram passando e a vida foi seguindo nessa rotina estranha. O Mário com sua vida secreta, eu com minha vida cada vez mais independente. A gente dividia o mesmo teto, a mesma mesa, mas éramos estranhos. Falava o mínimo necessário, cada um cuidando da própria vida, cada um nos próprios pensamentos. Eu tinha aceitado que meu casamento tinha acabado mesmo antes de oficialmente terminar. Tava só esperando o momento certo de tomar uma atitude definitiva. Talvez fosse covardia da minha parte não confrontar logo, talvez fosse só prudência, autopreservação. Continuei frequentando as aulas de dança, as reuniões de artesanato, os cafés com o Lúcio. Aquelas atividades tinham se tornado minha válvula de escape, meu refúgio. Era onde eu me sentia eu mesma, onde eu conseguia respirar sem o peso da traição me sufocando. O Lúcio tinha se tornado um amigo muito querido. A gente se via quase todo dia, seja na aula de dança, seja para caminhar, seja para tomar café. Ele era tão diferente do Mário. Era atencioso, educado, respeitoso. Ouvia quando eu falava, lembrava das coisas que eu contava, se importava genuinamente. Um dia, depois de uns 7 meses desde que eu tinha descoberto a traição, o Lúcio me convidou para almoçar num restaurante. Não uma padaria, um restaurante mesmo. Eu hesitei um pouco, mas acabei aceitando. Afinal, era só um almoço entre amigos, nada demais. O restaurante era simples mas charmoso, com toalhas quadriculadas nas mesas e música suave tocando ao fundo. A gente pediu a comida, conversou sobre amenidades enquanto esperava, e quando a comida chegou, comemos com calma, saboreando, sem pressa. No meio do almoço Lúcio ficou sério e disse que queria me contar uma coisa. Meu coração disparou um pouco, sem saber o que esperar. E ele disse, eu gosto muito de você. Não sei se é apropriado eu dizer isso, considerando que você é casada, mas eu não consigo mais guardar para mim. Você me faz feliz, me faz querer viver de novo. Eu sei que provavelmente não vai dar em nada, mas eu precisava que você soubesse. Eu fiquei sem palavras por um momento. Olhei para aquele homem gentil, honesto, que tinha acabado de confessar seus sentimentos com tanta sinceridade, e senti meus olhos se encherem de lágrimas. E aí eu contei tudo. Contei sobre a traição do Mário, sobre a Luciana, sobre os meses que eu tinha passado fingindo não saber, sobre a dor e a solidão que eu sentia. O Lúcio ouviu tudo sem me interromper, só segurando minha mão por cima da mesa. Quando terminei de falar, ele disse, você não merece isso.
Ninguém merece passar por isso. E eu quero que você saiba que, se você decidir seguir em frente, se você decidir recomeçar, eu gostaria muito de estar ao seu lado. Não como uma aventura, não como algo escondido, mas de verdade. Como um companheiro que te valoriza, que te respeita, que te ama do jeito que você merece ser amada. Aquelas palavras me tocaram de um jeito profundo. Não era sobre paixão avassaladora ou romance de cinema. Era sobre respeito, sobre companheirismo, sobre verdade. E isso valia mais do que qualquer declaração grandiloquente. Eu disse ao Lúcio que precisava de tempo para resolver minha situação com o Mário, para tomar as decisões necessárias. E ele entendeu perfeitamente. Disse que ia esperar o tempo que fosse necessário, que não tinha pressa, que o importante era eu fazer as coisas do jeito certo. Saí daquele almoço com um sentimento estranho de esperança misturada com medo. Esperança de que talvez desse para ser feliz de novo, de que talvez ainda houvesse espaço na minha vida para amor verdadeiro, para companheirismo real. E medo de dar o próximo passo, de oficializar o fim do meu casamento, de enfrentar tudo o que viria depois. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei o Mário sentado na sala, com uma cara estranha. Ele me disse que precisava conversar comigo sobre algo sério. Meu coração disparou. Será que ele ia confessar? Será que ia me pedir perdão? Será que a Luciana tinha terminado com ele? Mas não era nada disso. Ele disse que tinha ido no médico naquela manhã porque estava sentindo umas dores estranhas, um cansaço anormal. E o médico tinha pedido uns exames urgentes porque estava preocupado que o coração dele tivesse voltado a dar problemas. Ele me olhou com aqueles olhos implorando compreensão, esperando que eu ficasse preocupada, que voltasse a ser a esposa dedicada que sempre fui. E eu senti quase nada. Não senti medo de perder ele, não senti preocupação desesperada, não senti vontade de abraçar ele e dizer que ia dar tudo certo. Só disse: "Ah, entendo. Espero que não seja nada sério." E fui para a cozinha preparar o jantar. Ouvi ele me chamar, dizendo que eu não tinha entendido, que era sério, que podia ser grave. Mas eu só continuei picando os legumes, mecânica, distante. Ele veio atrás de mim, tentou explicar melhor, tentou obter alguma reação mais emotiva. Mas eu não dei. Os dias seguintes foram tensos. O Mário fez os exames, esperou os resultados, cada vez mais nervoso e assustado. E eu mantive a distância, mantive a frieza. Não porque eu quisesse vê-lo sofrer, mas porque simplesmente não conseguia mais me importar do jeito que antes me importava. Quando os resultados dos exames saíram, confirmou-se que o coração dele tinha voltado a dar problemas. Não tão grave quanto da primeira vez, mas sério o suficiente para precisar de acompanhamento médico constante, medicação e possivelmente outra cirurgia no futuro. O médico recomendou que ele parasse com qualquer esforço físico excessivo, que ficasse em repouso, que evitasse estresse. E o Mário me olhou quando ouviu aquilo, como se estivesse esperando que eu dissesse que ia cuidar dele, que ia largar tudo para estar ao lado dele como da primeira vez. Mas eu só perguntei pro médico se tinha mais alguma orientação, agradeci pelas informações e saí do consultório. O Mário veio atrás, meio atordoado, sem entender minha reação. No caminho de volta para casa ele tentou conversar, tentou dizer que estava com medo, que precisava de mim. E eu finalmente falei. Depois de meses segurando, fingindo, engolindo tudo, eu finalmente falei: "Mário, eu sei da Luciana." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei de relance e vi a cor sumir do rosto dele. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Tentou negar, tentou dizer que não sabia do que eu estava falando, mas eu interrompi. "Eu sei faz meses. Eu vi vocês juntos. Eu sei sobre os encontros no hotel. Eu sei sobre tudo. E eu fiquei quieta esse tempo todo porque eu precisava decidir o que fazer, como lidar com isso. E agora que você tá com problema de saúde de novo, você espera o quê? Que eu venda minhas coisas de novo. Que eu me sacrifique de novo. Por você que estava me traindo o tempo todo." Ele começou a chorar. Sim, chorar. Lágrimas descendo pelo rosto, voz embargada, soluços. Pediu desculpa, disse que tinha sido um idiota, que não sabia o que tinha dado nele, que a Luciana não significava nada. Se não significava nada, por que você arriscou tudo? Por que você traiu 42 anos de casamento? Por que você mentiu, se escondeu,
Me desrespeitou dessa forma. Ele não tinha resposta. Ou tinha, mas nenhuma que fizesse sentido, que justificasse o que tinha feito. Disse que tinha entrado em crise com a idade, com a sensação de que estava ficando velho, de que a vida estava passando. Que a Luciana tinha aparecido e o feito se sentir jovem de novo, desejado de novo. E eu? Eu também tô ficando velha, Mário. Eu também sinto a idade chegando, o corpo mudando. Mas eu não traí você. Eu não desrespeitei nosso casamento. Eu não joguei fora tudo que a gente construiu junto. Chegamos em casa e cada um foi pro seu canto. Ele pro quarto, eu pra sala. Eu precisava respirar, processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Finalmente tinha confrontado ele. Finalmente tinha colocado tudo pra fora. Os nossos filhos vieram conversar comigo nos dias seguintes. O Mário tinha contado para eles sobre o problema no coração, e eles estavam preocupados, querendo saber se eu ia precisar de ajuda, se eles podiam fazer alguma coisa. Foi então que contei para eles sobre a traição também. Contei tudo, desde o momento que a Mariana me mostrou a foto, passando pelos meses de investigação silenciosa, até a confrontação. A reação deles foi de choque e indignação. O Carlos ficou furioso. Disse que ia falar sério com o pai, que não acreditava que ele tinha feito aquilo, principalmente depois de tudo que eu tinha feito por ele. A Patrícia chorou, desapontada, dizendo que sempre tinha idealizado o casamento dos pais, que achava que éramos um exemplo de amor verdadeiro. O Rodrigo ficou quieto, processando, mas via decepção nos olhos dele. Eles me apoiaram. Disseram que qualquer decisão que eu tomasse, eles iam estar do meu lado. Se eu quisesse divórcio, eles apoiavam. Se eu quisesse tentar perdoar, eles também apoiavam. O importante era que eu fizesse o que fosse melhor para mim, não o que os outros esperavam. Eu disse que ainda não tinha certeza do que ia fazer, mas que uma coisa era certa, não ia me sacrificar pelo Mário de novo. Não ia vender nada, não ia me endividar, não ia abrir mão de nada para pagar tratamento dele. Se ele precisasse de cirurgia, ele que se virasse com a aposentadoria dele, com a ajuda dos filhos se eles quisessem dar, mas não comigo. Foi duro dizer aquilo. Duro assumir que tinha chegado nesse ponto de frieza em relação ao homem que um dia amei tanto. Mas era a verdade. Eu não sentia mais amor, não sentia mais vontade de cuidar, de ajudar, de estar ao lado. Só sentia indiferença. E indiferença, eu tinha descoberto, dói mais do que raiva. Raiva passa, indiferença fica. Nas semanas seguintes a situação do Mário piorou. Ele precisou de internação, de mais exames, de nova cirurgia. E adivinha quem não estava lá? Isso mesmo, a Luciana. Assim que ela soube que o Mário estava doente de novo, que a situação tinha complicado, ela desapareceu. Não atendia ligações, não respondia mensagens, sumiu completamente. É engraçado como essas aventuras funcionam, né? Quando é só diversão, quando é só romance e momentos gostosos, todo mundo quer participar. Mas quando a coisa fica séria, quando envolve doença, responsabilidade, compromisso real, as pessoas fogem. A Luciana queria o Mário saudável, recuperado, animado. Não queria o Mário doente, precisando de cuidados, sendo um fardo. E o Mário ficou devastado com isso. Acho que no fundo ele tinha criado alguma fantasia de que a Luciana estava apaixonada por ele de verdade, que ela ia estar lá em todos os momentos. Mas a realidade bateu forte quando ele viu que tinha trocado uma esposa dedicada por uma amante interesseira. Os nossos filhos se revezaram para cuidar dele no hospital. Iam visitar, levavam comida, ficavam algumas horas fazendo companhia. Mas não era a mesma coisa. Eles tinham suas próprias vidas, seus trabalhos, suas famílias. Não podiam ficar lá o tempo todo. O Mário me ligava direto, mandava mensagens, pedia para eu ir visitar ele. E eu não ia. Simplesmente não ia. Os filhos me pressionavam um pouco, dizendo que seria bom eu ir pelo menos uma vez, nem que fosse por alguns minutos. E eu cedi, finalmente, mais para fazer eles pararem de insistir do que por qualquer outro motivo. Foi num sábado de tarde que fui visitar o Mário no hospital. O Carlos tinha ido me buscar em casa porque eu tinha dito que não sabia o caminho, mas a verdade é que eu só não queria ir sozinha. Quando entrei no quarto, vi o Mário deitado na cama, conectado em vários aparelhos, magro, pálido, envelhecido.
Parecia ter envelhecido 10 anos em questão de semanas. Ele me viu e os olhos dele se encheram de lágrimas. Estendeu a mão para mim, tentando alcançar a minha. Mas eu não segurei a mão dele. Fiquei em pé, longe da cama, de braços cruzados, mantendo a distância física e emocional. Você veio, ele disse, a voz fraca. Eu achei que você nunca mais ia querer me ver. Eu vim porque os meninos pediram. Não vim por você. A frieza na minha voz era palpável. Vi o Carlos olhando para mim com uma mistura de surpresa e preocupação. Ele nunca tinha me visto assim, tão dura, tão fria. Eu sei que você tá com raiva, o Mário continuou. Eu sei que eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito. Mas por favor, me dá uma chance de explicar, de me redimir. Explicar o quê, Mário? Que você teve uma crise de meia-idade. Que a Luciana te fez se sentir jovem de novo. Não precisa explicar. Eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Você se sentiu velho, ela te deu atenção, e você esqueceu de tudo mais. Esqueceu de mim, esqueceu dos nossos 42 anos juntos, esqueceu de tudo que eu fiz por você. Eu não esqueci. Eu nunca esqueci. Eu não sei o que deu em mim. Foi como se eu tivesse enlouquecido temporariamente. Sabe o que é engraçado, Mário? Você ficou enlouquecido temporariamente durante meses. Meses. Não foi um erro de um dia, uma noite de fraqueza. Foi uma escolha consciente, repetida, sustentada ao longo do tempo. Ele não tinha o que responder. Só ficou ali, chorando silenciosamente, a mão ainda estendida para mim, esperando que eu a segurasse. Mas eu não segurei. Não ia dar a ele esse conforto. A Luciana sumiu, né? Eu disse. Claro que sumiu. Porque ela não queria você de verdade. Ela queria a versão divertida de você, a versão saudável. Agora que você tá doente de novo, ela não quer mais saber. E você tá sozinho, colhendo exatamente o que plantou. Eu sei que eu mereço. Não, eu interrompi. Não diga que você merece. Porque reconhecer que merece não muda nada, não desfaz nada. E certamente não me faz sentir vontade de te perdoar ou de voltar a cuidar de você. O silêncio no quarto era pesado. O Carlos estava claramente desconfortável, mas não interveio. Acho que ele sabia que aquilo era necessário, que era algo entre mim e o pai dele. Eu sinto muito, o Mário finalmente disse. Eu sinto muito por tudo. Pela traição, pela mentira, por jogar fora o que a gente tinha. Eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e fazer diferente. Mas não dá para voltar no tempo, Mário. A gente só pode seguir em frente. E eu vou seguir em frente. Sem você. Vi o choque no rosto dele quando entendeu o que eu estava dizendo. Ele tentou falar, mas eu já tinha dado as costas e estava saindo do quarto. Ouvi ele gritando meu nome, pedindo para eu voltar, mas não parei. Continuei andando, pelo corredor, até o elevador, até o estacionamento onde o Carlos tinha deixado o carro. No caminho de volta para casa, o Carlos tentou conversar comigo sobre o que tinha acontecido. Disse que entendia minha dor, minha raiva, mas que talvez eu pudesse considerar perdoar o pai eventualmente, não por ele, mas por mim, para não carregar todo aquele peso. Filho, eu disse, eu não tô carregando peso nenhum. Na verdade, eu me sinto mais leve agora do que me senti em meses. Porque finalmente deixei claro onde eu tô, o que eu sinto. Não tô mais fingindo, não tô mais enganando ninguém. E quanto a perdoar seu pai, talvez um dia eu perdoe. Mas perdoar não significa voltar, não significa esquecer, e certamente não significa que eu tenho obrigação de cuidar dele agora. Ele respeitou minha decisão. Disse que ia continuar visitando o pai, ajudando no que pudesse, mas que entendia minha posição. E eu agradeci por ele me apoiar, por não tentar me forçar a ser alguém que eu não era mais. Os médicos disseram que o Mário precisava de outra cirurgia, mais cara e mais complexa que a primeira. E os filhos se juntaram para conseguir o dinheiro. Fizeram vaquinha, pediram empréstimo, venderam algumas coisas. E eu não contribuí com um centavo. Minha aposentadoria era minha, e eu ia usar com quem realmente importava, comigo mesma. Comprei uma TV nova. Maior e melhor que a que eu tinha vendido. Instalei no meu quarto, no espaço que tinha virado exclusivamente meu.
Assistia minhas novelas, meus programas, na paz do meu cantinho, sem me preocupar com mais ninguém além de mim. O Mário sobreviveu à cirurgia. A recuperação foi muito mais difícil e demorada que da primeira vez. Ele voltou para casa semanas depois, fraco, debilitado, precisando de cuidados constantes. Os filhos contrataram uma cuidadora para ficar com ele durante o dia. E à noite? À noite ele ficava sozinho no quarto dele. Isso mesmo, quarto dele. Porque eu tinha transformado o quarto de hóspedes em meu quarto. Levei minhas coisas todas para lá, minha cama, meus pertences. E deixei o Mário no quarto que a gente tinha dividido por 42 anos. Sozinho. A gente ainda morava na mesma casa, mas éramos dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Eu tinha minha rotina, minhas atividades. Saía de manhã para caminhar, ia para as aulas de dança, para os cafés com o Lúcio, para as reuniões de artesanato. Voltava para casa no fim da tarde, fazia minha comida, comia no meu quarto assistindo TV e dormia tranquila. O Mário ficava no quarto dele com a cuidadora durante o dia. À noite a mulher ia embora e ele ficava sozinho. Às vezes eu ouvia ele me chamando, pedindo alguma coisa. Água, um remédio, ajuda para ir no banheiro. E eu não ia. Simplesmente não ia. Deixava ele se virar sozinho ou esperar até a cuidadora voltar no dia seguinte. Eu sei que isso soa cruel. E talvez seja mesmo. Mas depois de tudo que ele fez, depois de todos os meses que ele me traiu enquanto eu estava ali cuidando da casa, cuidando dele, confiando nele, eu sentia que tinha o direito de ser um pouco cruel também. Os vizinhos comentavam, é claro. Diziam que eu era insensível, que era desumana, que estava abandonando meu marido doente. Mas nenhum deles sabia da traição. Nenhum deles sabia do quanto eu tinha me doado, do quanto eu tinha sacrificado, só para ser desrespeitada da pior forma possível. E mesmo que soubessem, mesmo que todos no bairro conhecessem a história completa, eu não me importava. Tinha passado a vida inteira me preocupando com o que os outros pensavam, com o que era socialmente esperado de mim. Agora eu ia fazer o que era certo para mim, e o resto que se danasse. O Lúcio tinha se tornado uma presença constante e reconfortante na minha vida. A gente se via quase todo dia, conversava sobre tudo, ria junto. Ele me tratava com um respeito e um carinho que eu tinha esquecido que existia. Não tinha nada de romântico ainda. A gente não tinha nem se beijado. Mas havia uma intimidade emocional que era muito mais profunda que qualquer intimidade física. Um dia ele me convidou para conhecer a casa dele. Uma casa simples mas arrumada, com jardim bem cuidado e móveis confortáveis. A gente tomou chá na varanda, conversando sobre planos futuros, sobre sonhos que ainda tinha. E foi tão natural, tão leve, tão diferente da tensão que eu sentia na minha própria casa. Você já pensou em pedir o divórcio? Ele me perguntou em certo momento. Penso nisso todo dia, respondi. Mas tem uma parte de mim que ainda hesita. Não porque eu ame o Mário ainda, mas porque é difícil encerrar tantos anos de história. E tem a situação dele também, doente, dependente. Se eu pedir divórcio agora, vai parecer que eu tô chutando o homem quando ele tá no chão. Mas ele te chutou primeiro, o Lúcio disse gentilmente. Ele te traiu quando você mais tinha se sacrificado por ele. Se alguém tem o direito de seguir em frente, esse alguém é você. E ele estava certo. Eu sabia disso. Mas mesmo assim a culpa me segurava. Aquela culpa que a gente ensina nas mulheres desde pequeninhas, de sempre colocar os outros primeiro, de sempre ser compreensiva, de sempre perdoar. Era difícil se desvencilhar disso. E se eu pedir o divórcio, eu disse, e me permitir ser feliz de novo, vou ser julgada. Vão dizer que eu sou egoísta, que abandonei meu marido doente, que não tenho coração. Deixa falarem, ele respondeu. As pessoas sempre vão julgar. Mas quem vai viver sua vida? Você ou elas? Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. Quem ia viver minha vida? Eu ou eles? A resposta era óbvia, mas aceitar ela, agir com base nela, era assustador. Foi minha mãe, surpreendentemente, quem me deu o empurrão final. Fui visitar ela num domingo, como fazia todo mês. Ela mora numa casinha pequena, sozinha desde que meu pai morreu fazia 15 anos. Aos 92 anos ela ainda é lucidíssima, firme, sábia. Contei tudo para ela. Sobre a traição,
sobre como eu tinha reagido, sobre o Lúcio, sobre minha hesitação em pedir o divórcio. Esperava que ela fosse me repreender, me dizer que casamento é para sempre, que eu tinha que perdoar. Afinal, ela era de uma geração ainda mais antiga que a minha, onde divórcio era escândalo e mulher aguentava tudo calada. Mas ela me surpreendeu. Segurou minha mão com suas mãos enrugadas e trêmulas, e disse: Filha, eu aguentei muita coisa do seu pai. Muita coisa mesmo. Traições, desrespeitos, humilhações. E eu engoli tudo, perdoei tudo, porque era o que se esperava de mim. Fiquei com ele até o fim, cuidei dele quando ficou doente, chorei quando ele morreu. E sabe de uma coisa? Eu me arrependo. Fiquei chocada. Nunca tinha ouvido minha mãe falar assim. Não me arrependo de ter cuidado dele, ela continuou. Me arrependo de ter deixado ele pisar em mim tantas vezes. Me arrependo de não ter tido a coragem que você tem agora. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Teria escolhido minha dignidade, minha felicidade. Então você, minha filha, não cometa o mesmo erro que eu. Você ainda tem tempo, ainda tem saúde, ainda pode ser feliz. Não desperdiça isso por causa de culpa ou do que os outros vão pensar. Saí da casa da minha mãe naquele dia com uma clareza que não tinha antes. Ela estava certa. Eu ainda tinha tempo. Ainda podia ser feliz. E não ia desperdiçar isso. Na segunda-feira seguinte, procurei um advogado. Contei toda a situação. Mostrei as provas que tinha guardado da traição. O advogado disse que eu tinha um caso forte, que o divórcio seria relativamente simples. Demos entrada nos papéis naquela mesma semana. Quando Mário recebeu a notificação do divórcio, ele entrou em pânico. Tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens desesperadas, pediu para os filhos intercederem. Mas eu mantive minha posição. Não havia mais nada a discutir. Nossa história tinha acabado no momento em que ele decidiu trair. O processo de divórcio levou alguns meses. Teve que dividir bens, decidir quem ficava com o quê. A casa era dos dois, comprada e construída com esforço conjunto. Decidimos que eu ia ficar com metade do valor da casa. O Mário poderia continuar morando lá se quisesse, ou vender e dividir o dinheiro. Ficou acordado que ele ia continuar morando lá e eventualmente pagaria minha parte. Durante esse tempo, o Lúcio foi meu suporte emocional. Não tentou apressar nada, não pressionou para a gente oficializar alguma coisa entre nós. Só ficou ali, do meu lado, me apoiando em cada etapa daquele processo difícil. Quando o divórcio finalmente saiu, quase um ano depois daquela tarde que a Mariana me mostrou a foto, eu me senti livre. Livre de verdade, pela primeira vez em décadas. Não era sobre estar com outra pessoa, não era sobre vingança. Era sobre recuperar minha autonomia, minha dignidade, minha vida. O Mário ainda mora na mesma casa. Eu deixei ele ficar, com a condição de que ele me pagasse pelo valor da minha parte eventualmente. A cuidadora ainda vai lá todo dia. Os filhos ainda visitam. Mas eu não tenho mais nada a ver com aquilo. Saí daquela casa, daquela vida, e não olhei para trás. Me mudei para uma casa menor, alugada, em outro bairro. É pequena, mas é minha. Arrumei tudo do jeito que eu gosto, com as cores que eu gosto, com os móveis que eu escolhi. E toda noite, quando chego em casa, sinto aquela paz de estar num lugar que é verdadeiramente meu. O Lúcio e eu estamos juntos agora. Oficialmente. Não moramos juntos ainda, cada um na sua casa, mas nos vemos todo dia. Passeamos, viajamos quando dá, aproveitamos a vida. E é tão leve, tão gostoso, tão diferente de tudo que eu vivi antes. Não é uma paixão de novela. Não são declarações dramáticas ou grandes gestos. É melhor que isso. É companheirismo verdadeiro, respeito mútuo, carinho genuíno. É acordar todo dia e saber que tem alguém que me valoriza, que me trata bem, que me faz feliz. Meus filhos aceitaram bem a situação, depois do choque inicial. Gostam do Lúcio, veem como eu tô mais feliz, mais leve. Até os netos aprovam, dizem que a vovó tá com um brilho diferente nos olhos. E o Mário? Ele ainda tenta contato às vezes. Manda mensagens pelos filhos, cartas que eu nem abro. Parece que finalmente entendeu a enormidade do que perdeu. Mas é tarde demais. Muito tarde.
Hoje eu acordo todos os dias grata. Grata por ter tido a coragem de não aceitar menos do que eu merecia. Grata por ter escolhido minha felicidade em vez da conveniência social. Grata por ter descoberto que nunca é tarde para recomeçar. E se vocês que estão me ouvindo estão passando por algo parecido, quero que vocês saibam, vocês não precisam aceitar migalhas de afeto. Vocês não precisam sacrificar sua dignidade em nome do casamento ou da família ou do que os outros vão pensar. Vocês merecem ser felizes, ser respeitadas, ser amadas de verdade. Não importa a idade que vocês têm. Eu recomecei com 67 anos. 67. Se eu consegui, vocês também conseguem. É assustador, é difícil, mas é possível. E vale muito a pena. Então fica aqui minha história, meu testemunho, minha verdade. Vendi minha TV para pagar o hospital dele. Ele sarou e arrumou amante. Quando voltou doente, eu ignorei. E não me arrependo nem um pouquinho. Ah, e antes que eu esqueça, se essa história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês refletirem sobre suas próprias vidas, deixa aquele joinha aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que possam precisar ouvir isso. Porque quanto mais a gente compartilha nossas histórias, mais a gente percebe que não tá sozinha. E isso faz toda a diferença. Hoje eu sou feliz. Realmente feliz. E isso, no final das contas, é o que importa. O Mário que lide com as escolhas dele, e eu vou continuar aproveitando as minhas. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não nos valoriza. Um beijo grande para todos vocês que chegaram até aqui. E lembrem-se, nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca.